Boa noite, meus amigos. Estamos aqui para mais uma noite de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, esse bálsamo em nossas vidas, especialmente nesses tempos difíceis que estamos passando. Hoje nós vamos estudar o capítulo 28, os itens de 20 a 23. O tema é Prece para pedir a força de resistir a uma tentação. Tentação ou mau pensamento são sinônimos. Esses maus pensamentos nos acometem o tempo todo. Quem de nós não tem um mau pensamento? Diria que frequentemente, diversas vezes no dia, nós temos algum tipo de mau pensamento. E isso faz parte do nosso estado evolutivo. Por ainda sermos espíritos imperfeitos, ainda temos esse tipo de pensamento. Eles podem nos ocorrer de duas fontes. Pode ser de uma fonte interna, né? Ou seja, a imperfeição de nossa alma. Ele pode surgir através disso. Como somos imperfeitos, os nossos pensamentos também são imperfeitos. E essa imperfeição, ela vem sendo cultivada por diversas existências. Ao longo da nossa escada evolutiva, nós viemos cultivando maus pensamentos, más atitudes, tudo isso no que nos traz essa imperfeição que ainda temos. Uma outra fonte que origina esses maus pensamentos é uma fonte externa, que poderia ser uma má influência sobre a nossa alma, ou seja, uma influência externa, algo que não vem de nós. Porém, nós só sofremos essa influência por conta de nossa fraqueza. Por conta dessa fraqueza, nós nos tornamos suscetíveis a receber essa influência. Então, através das ligações fluídicas, através do nosso estado emocional, nós nos ligamos a essas más influências e ficamos abertos a elas. Então, os pensamentos, eles dão a qualidade aos fluidos, especialmente os pensamentos. Então, se eu quero ter coisas boas ligadas a mim, eu preciso ter bons pensamentos. E no contrário, se eu tenho uma conduta, eu vou me ligar com más influências. Então, isso acaba se fechando um ciclo, né? Por consequência disso, ou seja, se por essa fraqueza, por essa imperfeição da minha alma, eu sofro influência, né, externa, eu sofro influência de maus espíritos, eu volto na minha fonte interna, né, a imperfeição da alma, ou seja, não importa se é interna ou externa, o causador disso tudo é essa nossa imperfeição. Então, quando a gente fracassa, né, na nossa caminhada, a gente não tem desculpa de dizer que foi acometido de más influências, sofreu por más influências ao longo da vida. Porque o motivo disso tudo é a nossa imperfeição. A gente só vai se ligar com quem a gente permitir. Os maus pensamentos, imaginando quando nós os temos, imaginando que ele venha de algo externo, né, um espírito maléfico nos influenciando, nos induzindo ao mal, lembrando, né, que esse espírito maléfico, ele é, na verdade, um espírito como nós. A única diferença é que ele está desencarnado. Mas ele é um irmão como nós,
ele está no caminho do mal porque ele, né, foi uma escolha dele. Então, ele não foi criado assim, né? Ao longo das encarnações dele, ele foi pendendo para o lado do mal. Por isso, ele está nesta condição. Não que ele fosse, que ele seja criado dessa forma. Então, assim como nós poderíamos estar nesse mesmo lado, né, no espírito maléfico. Mas essas influências que eles nos colocam é como uma influência de uma pessoa encarnada. A gente pode aceitar ou não, né? Então, se chega um amigo para nós e fala, ó, pula dali que você vai se dar bem. Eu posso aceitar ou não. Então, é o que eles fazem. Então, nós devemos encará-los dessa forma. São espíritos. Estar encarnado ou desencarnado é só a roupa, só a roupagem. Então, a gente pode ceder ou resistir. Porém, a gente tem alguém bastante importante nesse processo dessas influenciações, que é o nosso anjo guardião, ao qual ele é bastante esquecido. Às vezes, muitas vezes a gente não lembra da existência dele, mas ele está ali o tempo todo, combatendo essa má influência. O anjo guardião, ele é tão importante e a gente deixa muito de lado essa ajuda que Deus nos deu, desde o nosso nascimento até a nossa morte. A lei do anjo guardião é uma lei de Deus. Ele colocou isso para nós. Então, o anjo guardião, ele é sempre um espírito de ordem elevada. Então, seria um espírito, ou um espírito perfeito, que não é o caso, ou um espírito bom, que já não tem mais a influência da matéria. Então, esse espírito que nos é colocado como guardião, ele já não tem mais os melindres, ele não vai ficar triste, ele não vai ficar chateado, ele está sempre ali ao nosso lado, olhando por nós. Ele é como um pai, né? Ele é como um pai em relação aos filhos. Então ele está ali para nos guiar, ele está ali para nos aconselhar. Aliás, ele nos aconselha o tempo todo, mas a gente normalmente não ouve. Nós estamos mais preocupados com outras coisas. E quando a gente não ouve ele se afasta. Assim como um pai que dá o conselho ao filho e ele não ouve. Chega uma hora que ele se cansa e ele fala, tá bom, vamos deixar ele quebrar a cara. Então é o que acontece. Se a gente tá ligado fluidicamente às coisas ruins, a gente não vai ouvir o nosso anjo guardião. E nós vamos ouvir quem? Nós vamos ouvir as más influências. E aí que ele deixa a gente quebrar a cara para que a gente aprenda. E isso é. E não é porque Deus ele é ruim, ele quer deixar. Ele manda coisas ruins. Não. Ele deixa que isso aconteça para a nossa evolução, para que nós aprendamos a diferenciação entre o bem e o mal. Então, quando a gente não ouve, a gente tá ali, tem todo o roteiro para seguir. A gente não ouve, quer ir pelo caminho do mal, a gente é deixado a seguir. Porque antes de qualquer coisa, tem uma outra lei que nos foi dada, é o livre-arbítrio. Então, Deus não interfere nas nossas escolhas, muito menos o anjo guardião. Mas ele está ali, ele nunca deixa o seu posto. Assim como o pai. O pai, por mais que ele se afaste, ele tente fazer com, tente se mostrar que ele não está ligando para o seu sofrimento, ele está no fundo do coração, ele está. Então esse espírito guardião é como um pai, ele está ali. Ele só não nos atende quando a gente não ouve, a gente quer seguir nesse caminho ruim. Então, voltando para a questão do mau pensamento, né? Vai então, a gente pode ceder ou resistir, né? Essa influência essa má influência. E aí vai ter o livre-arbítrio.
como eu falei, o anjo guardião. Ou a gente pode ouvir ele, ou a gente pode ouvir o espírito maléfico. Se eu ouço o meu anjo guardião, eu vou seguir quem? O caminho do bem. E o que é o caminho do bem? Seguir as leis morais, seguir as leis de Deus. Então, quando eu sigo esse roteiro, eu estou no caminho do bem, eu estou no caminho certo. Quando eu ouço o espírito maléfico, o que eu estou deixando de fazer? Eu estou deixando de seguir as leis morais, ou deixando de seguir a lei de Deus. Então eu vou pelo caminho do mal. Então o mal não existe. Na verdade, o mal ele é a ausência do bem. Quando eu deixo de seguir, eu estou fazendo mal. E como que eu sei como eu faço para identificar se eu estou indo no bem ou no mal? É só a gente aplicar a lei, né, a lei maior. Fazer ao próximo o que gostaria que fosse feito contigo. Se em nossas ações, em nossos pensamentos, nós pararmos e pensar, será que eu gostaria que outra pessoa estivesse tendo essa conduta comigo? Se a gente achar que não, a gente se colocando no lugar achando que não, então isso não está certo, não é um caminho bom para seguir. E ainda vai além, né? Entendendo aí o que é bem e o que é mal, então, fazendo essa pergunta, a gente sabe se está indo bem ou está mal. E como que a gente faz para seguir, para resistir, né, nesse caminho, resistir ao mal? O que eu preciso, o que eu posso fazer para resistir ao mal? Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho ele vai trazer para nós uma receita que é belíssima. A mensagem é uma mensagem, de certa forma, é uma mensagem extensa. Na verdade, ele começa com a resposta curta, depois ele descreve todo um roteiro para que a gente possa resistir ao mal, a progredir nessa vida, né? A pergunta é assim: qual é o meio prático e eficaz para progredir nessa vida e resistir ao chamamento do mal? E Santo Agostinho nos traz a resposta: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, a gente precisa nos conhecer. Quando nós nos conhecemos, a gente passa a entender quais são as nossas imperfeições. Como eu falei, a nossa imperfeição da alma. Porque só conhecendo elas a gente pode combater. Só conhecendo elas. Quando eu não sei nem o que está errado em mim, eu não sei o que fazer. Eu fico perdido. Então, a resposta é simples: conheça-te a ti mesmo. E aí, na descrição do texto, Santo Agostinho vai colocar a receita, que é, ao final do dia, consultar a nossa consciência, verificar o que nós fizemos de bom, o que nós fizemos de ruim no nosso dia a dia. E tudo que for de ruim é o sinal que a gente tem de imperfeição. Eu recomendo a leitura dessa questão completa, que é um roteiro de cabeceira para deixar em nossa cama. Para finalizar, eu queria colocar também uma mensagem de Santo Agostinho que fala do nosso anjo guardião, esse ser iluminado que nunca nos deixa, que é mais que um irmão, que é mais que um pai. A mensagem diz assim: há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu charme e por sua doçura. É a dos anjos guardiões. Pensar que temos sempre ao nosso lado seres que vos são superiores, que estão sempre dispostos a vos aconselhar, vos sustentar para vos ajudar a escalar a íngreme montanha do bem, que são amigos mais seguros e devotados que as mais íntimas ligações que se possa ter na terra.
Não é uma ideia consoladora? Estes seres estão aqui por ordem de Deus. É Ele que os colocou perto de vós. Estão aqui por seu amor e cumprem ao vosso lado uma bela, mas penosa missão. Sim, onde quer que estejais, Ele estará convosco. Nas prisões, nos hospitais, nos lugares de luxúria, na solidão. Nada vos separa desse amigo, que não podeis ver, mas de quem vossa alma sente os mais doces impulsos e escuta os mais sábios conselhos. Deverias melhor conhecer essa verdade. Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos? Mas, abertamente, este anjo do bem teria a vos dizer: não te disse isso e não o fizestes. Não te mostrei o abismo e nele te precipitastes. Não te fiz ouvir em tua consciência a voz da verdade e não seguiste os conselhos da mentira? Ah, perguntai a vossos anjos de guarda, estabelecei entre eles e vós esta tenra intimidade que reina entre os melhores amigos. Não queiras nada lhe esconder, pois eles são o olho de Deus e não ireis enganá-los. Pensai no futuro, procurai avançar nesta vida. Vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Vamos, homens, coragem, tomai o novo caminho que se abre diante de vós. Caminhai, caminhai, tende os guias, segue-os. Não errarás de objetivo, pois este é o próprio Deus. Uma boa noite e fiquem com Deus. Muito obrigado.